Olá, meus queridos irmãos. A você que está entrando neste canal de Devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Desde já, seja bem-vindo a esse canal, que você possa encontrar a presença de Deus nesse canal, que você possa encontrar aquilo que você busca em Deus nesse canal, que você possa encontrar a palavra de Deus nesse canal. Amém, meus irmãos? O tema para a nossa mensagem de hoje, para esse devocional, é busque a santidade. Amém, amados? A santidade não é um conceito distante ou inatingível, mas um chamado que Deus faz a cada um de nós. Em um mundo cheio de distrações, em um mundo cheio de desafios, buscar a santidade significa viver uma vida separada para Deus, pautado pela sua palavra, pautado pela sua presença, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Fomos criados para habitar na presença de Deus, encontrando força para perseverar e experimentar a verdadeira paz que só o Senhor pode nos dar. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 está escrito: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Amém, meus amados? A santidade não é uma opção para o cristão, mas um chamado direto de Deus. Lá na Bíblia, somos instruídos a sermos santos em toda a nossa maneira de viver, pois Deus é santo e Ele quer que nós venhamos a ser santos. Isso significa que a santidade deve permear a nossa vida e ela deve refletir o caráter de Cristo em nós. Deus não nos chama para a santidade baseados em nossa força, mas na graça que nos capacita. Isso vem de Deus. Separar-se para Deus envolve uma transformação contínua, onde nossas escolhas diárias demonstram nosso compromisso com Deus. E isso é passo a passo, um dia após o outro, tomando decisões e caminhos corretos para o nosso dia a dia. Não podemos nos conformar com este mundo, é o que diz a palavra de Deus. Precisamos renovar nossa mente através da palavra e direção de Deus. Ser santo não significa nunca errar. A verdadeira santidade envolve nossas falhas e buscar constante purificação em Cristo. Aquele que já esteve sujo pode ser purificado pelo sangue de Jesus. É o que diz 1 João capítulo 1. Deus não rejeita quem se arrepende, mas o transforma e capacita a viver segundo a sua vontade. Em Lucas capítulo 9, versículo 23 está escrito: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Santidade exige renúncia. Isso significa abrir mão de pensamentos e influências que nos afastam de Deus. É um processo de crescimento, onde cada dia nos aproximamos mais daquilo que Deus deseja para nós. Além de evitar o pecado, precisamos nos preencher da presença de Deus. Isso acontece por meio da leitura da palavra do Senhor, por meio da oração e comunhão com os outros cristãos, com os outros irmãos. Devemos guardar no coração a palavra para não pecar contra Deus. É o que diz lá em Salmos. Quando nos alimentamos espiritualmente da palavra do Senhor, somos fortalecidos para resistir ao mal. É necessário, irmãos, que vigiemos os ambientes e influências que permitimos em nossas vidas. O apóstolo Paulo nos ensina lá em Coríntios que as más companhias corrompem os bons costumes. Manter um coração e uma mente focados em Deus nos ajuda a permanecer firmes no caminho da santidade, pois nada mais nos preenche além da presença de Deus. Amém? Hebreus capítulo 12, versículo 12 nos diz:
Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Amém, meus queridos irmãos? A santidade, ela produz frutos. Viver uma vida de santidade nos permite experimentar o poder e a graça de Deus em nossas vidas, a graça de Deus de maneira intensa. Sem santidade, ninguém verá o Senhor, é o que diz a palavra. Ou seja, é através da santificação que desfrutamos de um relacionamento profundo com Deus, de um relacionamento mais próximo com Ele. A santidade, ela reflete o caráter de Cristo ao mundo. Jesus, Ele nos chama a ser luz, para que ao verem nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus e não a nós. Quando vivemos de forma santa, nossa vida se torna um testemunho vivo do amor de Deus e da transformação que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Sonhamos apenas em nos tornar cada vez mais um canal de bênção de Deus para o mundo, um canal de bênção de Deus para as pessoas. A promessa de Deus lá em Tiago 1 é que aqueles que perseverarem na fé receberão a coroa da vida. Amém, meus amados? Nossa jornada rumo à santidade não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, porque a gente está vivendo no mundo, mas não podemos nos contaminar com o mundo. É como você pescar um peixe na água salgada e quando você for fritar ou assar esse peixe, você tem que salgar o peixe, porque o peixe vivendo no mar, ele não se contaminou com a água do mar, ele não se contaminou com o sal da água do mar. E nós também, por mais que vivamos neste mundo, não podemos nos contaminar com as coisas desse mundo. Entenderam essa analogia? Então, na nossa jornada rumo à santidade, não é fácil ser santo, mas é um caminho de paz, é um caminho de graça, é um caminho de comunhão com Deus que nos conduz à eternidade do seu lado. Amém, meus amados irmãos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje, cujo tema inicial é busque a santidade. Amém? Então, que você venha buscar a santidade em Deus, que você venha buscar andar dia a dia fazendo o que é certo. Quando você errar, você deve vir à presença de Deus e confessar o seu pecado para o Senhor, e confessar o seu erro para o Senhor. A palavra de Deus diz que quando você confessa o teu pecado e deixa, você alcança a misericórdia. Então busque dia a dia esse processo de santidade, como eu sempre digo, para que no céu você atinja o estado de santidade. Na presença do Senhor, com o corpo glorificado, aleluia. Eu vou ficando então por aqui com mais esse devocional Pão Diário, alimento espiritual para a sua vida. Voltamos amanhã, querendo Deus.